Minha irmã é gente boa, por ela tenho carinho, mas eu trocaria ela por um pastel bem quentinho. Eu gosto da minha irmã, eu amo ela demais, mas eu trocaria ela por 50 mil reais. Minha irmã é legal, ela é muito importante, mas eu trocaria ela por pizza e refrigerante. Eu gosto da minha irmã, amo ela mais que tudo, mas eu trocaria ela por um gatinho peludo. Minha irmã é gente boa, é uma pessoa amada, mas eu trocaria ela por uma moto zerada. Eu gosto da minha irmã, com ela ninguém se meta, mas eu trocaria ela por um show da calcinha preta. Eu gosto da minha irmã, porque ela é verdadeira, é humilde, educada, é fiel e companheira, mas eu trocaria ela pra dormir a tarde inteira. A gente jamais trocaria nossa irmã, né? Mas só pra zoar com ela, marca ela nesse vídeo, vai! Eu vi o papai jogando a vizinha na cama. O quê? É, ele pulou em cima dela. Nossa, não fala mais nada. Onde que tá seu pai? O papai tá tomando banho. Espera ele sair do banho e a gente continua esse assunto na frente dele. Tá bom. Banhozinho bom. Oi, amor, já chegou? Cheguei, eu quero conversar sério contigo, tá? Vai lá, meu filho. Conta pra ele o que você acabou de falar aqui pra mim. Eu tava brincando de esconde-esconde, aí de repente eu escondi dentro do guarda-roupa. Continua. Pera aí que tem mais. Continua, meu filho. Continua, conta tudo, tudo. De repente eu escutei um barulho, eu olhei pela guetinha do guarda-roupa. Isso. Olha só o que esse menino viu. Fala, meu filho, fala. O papai, ele jogou a titia na cama e pulou em cima dela. Tem mais, tem mais. Aí, de repente, pulou em cima dela e fez igual a mamãe que faz com o tio Jorge. Acaba sem vergonha. Quando eu fui beber água, que eu estava ao lado da sala onde ele faz depilação, a porta estava assim, entreaberta. Quando eu tava passando, que eu olhei lá pra dentro, eu escutei ele falando bem assim com a moça que tava deitada, fazendo depilação com ele. Nossa, eu não acredito que você tomou banho. Já falei pra você que quando você vem fazer depilação íntima comigo, não é pra você se lavar. Eu gosto do cheiro natural. Na hora eu não sabia quem estava lá dentro, mas claramente ele estava falando pra moça a qual ele estava depilando a região íntima dela também. Ele nunca falou isso pra mim, graças a Deus, porque imagina ele falar isso, eu ia dar um tapa na hora na cara dele. Eu fiquei em choque, nem bebi minha água. Eu voltei pro sofá, sentei com a recepcionista e esperei ele terminar pra ver quem era que tava na sala com ele. Depois de meia hora que eu ouvi isso, que a depilação terminou, que dei meu horário, sabe quem foi que saiu da sala dele? Simplesmente saiu da sala dele, a prima dele. Já tinha boatos na cidade que ele ficava com essa prima, só que nunca foi comprovado. Nesse dia eu tive a certeza que ele ficava com essa prima porque ele falou isso pra ela, gente, uma coisa extremamente íntima. Com certeza ele tinha relação com ela. Na hora que os dois saíram da sala, eu fiquei bem assim, olhando pra eles, ó. Detalhe, os pais dessa prima dele eram os pastores da assembleia que tinha perto de casa, pra vocês terem noção. Ou seja, a menina, além de ter relação com o próprio primo dela, ela também era filha de pastores da igreja também. Só que assim, eu gosto de saber da fofoca, mas eu não espalho. Eu fiquei com isso pra mim. Ele me chamou, entrei pra sala, me respeitou como sempre respeitou, fez minha depilação. Eu fui embora, fingi que aquilo nunca aconteceu. Depois que eu cheguei em casa, eu fiquei analisando e falei, nossa, gente, então ele gosta de mulher que não toma banho ou pelo menos não lava florzinha de lótus? Ai, que nojo. E você já sabe, né? Essa história também não é minha. Se gostou, pode mandar isso aqui que eu conto. Me segue para mais. O meu filho, no dia do meu casamento, eu nunca vou me perdoar pelo motivo. Bom, eu me separei do pai do meu filho quando ele tinha 7 anos. E eu sofri muito, sabe? Porque eu amava o pai do meu filho. Nessa época eu descobri uma traição dele com uma funcionária da empresa onde ele trabalhava. E ele decidiu simplesmente sair de casa. E eu fiquei, assim, uns 2 anos mal saindo de casa. Só trabalhando muito pra tentar dar o melhor pro meu filho. E com isso eu acabava que nem conhecia ninguém, né? E eu também, sinceramente, nem me sentia preparada pra isso também. Até que após esse período, eu decidi que tava na hora de voltar a viver, né? E o meu pequeno, que já tava ficando mocinho, me incentivava muito também. Então eu comecei a sair com as meninas da empresa onde eu trabalhava. Após uns 3 meses saindo com elas, eu conheci um cara em um barzinho que nós estávamos. E eu não sei se era carência
carência por estar tanto tempo sem alguém. Só que a forma, sabe, o carinho ali com que ele me tratava, desde o primeiro dia, me deixou boba por ele. Em pouco tempo, nós passamos a nos ver quase todos os dias. Ele definitivamente havia conquistado meu filho, né? Porque meu filho adorava ele. Que pra mim era essencial. Porque se não desse certo com meu filho, na minha cabeça não fazia sentido, né? Porque eu fazia tudo por ele. Então passei a me sentir também mais segura com esse novo amor na minha vida. E eu confiava muitas vezes em deixar o meu filho com ele quando eu pegava algum frio à noite pra fazer. E no início, meu filho amava, né? Os dois jogavam videogame. E era assim, pura diversão. Nós ficamos assim por uns 7 meses. Até que o meu filho, ele começou a mudar as atitudes. Ele parecia assim que tava mais fechado. Nós dois, que até então sempre conversávamos muito, ele simplesmente não falava mais comigo. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele só falava que era na escola, tudo, mas não falava o motivo. Meu namorado sempre falando assim que era a idade, que ele estava na pré-adolescência, que era normal. E eu, por ter sido uma rebelde naquela idade, na minha cabeça era normal mesmo. E assim o tempo foi passando. Até que após 1 ano juntos, ele me pediu em casamento. E eu decidi que estava na hora. Afinal, ele passava mais tempo na minha casa do que na casa dele. Então nós decidimos que nós nos casaríamos, né? E iríamos pra casa dele e eu iria alugar a minha casa, porque a dele era bem maior. E começamos a organizar as coisas, né? Seria um casamento simples no salão de um amigo nosso, só que repleto de muito amor. Nós agendamos a data para dali 5 meses e começamos os preparativos. Quando isso aconteceu, meu filho ficou ainda pior. E eu tentava conversar com ele o tempo todo, nada. E eu de fato achei que era tipo alguma menina, sabe, que não tava dando certo, ou algum problema de adolescente. E seguimos ali com a programação do casamento. Até que chegou o grande dia. E esse dia eu iria passar o dia tendo o dia de noiva ali no salão da minha prima, né? E o meu filho e meu marido ficariam em casa para se arrumarem. E o meu casamento, ele tava marcado para 7 horas da noite. Até que por volta assim das 5 horas da tarde, o meu namorado, ele me ligou falando que ele não percebeu que o meu filho havia saído. E nem sabia quanto tempo também fazia, né? Porque ele só percebeu porque ele foi no quarto do meu filho chamar ele para os dois começarem a se arrumar e ele não tava lá. Ali a minha cabeça ficou a mil, né? Eu pensando que era alguma rebeldia, sabe? Como que ele podia fazer aquilo no dia do meu casamento. Simplesmente sumir, não dar notícia. Então nisso eu comecei a ligar no celular dele. Ligava sem parar, o celular só chamava, nada dele atender. Até que passou uns 30 minutos que eu tava ligando, uma parte 2. Parte 2 e final. Até que passou uns 30 minutos que eu tava ligando, uma mulher atendeu e perguntou o que eu era dele. Eu falei, né, que era mãe, mas ela não me passou nada por telefone. Ela só pediu que eu fosse até o local. Ali eu parei tudo que eu tava fazendo e fui. E quando eu cheguei lá, era bem no viaduto da minha cidade, né? E ali o desespero bateu, porque tinha várias polícias, vários corpos de bombeiro. E sim, o meu filho havia se jogado do viaduto. Foi a pior dor da minha vida. Eu não entendi, sabe, aquilo não entrava na minha cabeça por que ele fez aquilo, né? No dia do meu casamento. Com certeza o meu casamento foi adiado. O meu namorado me deu muita força. E eu não conseguia, assim, sequer entrar no quarto do meu filho. Eu me culpava o tempo inteiro, assim, porque eu não sabia o motivo. Até que passado mais ou menos 1 mês e meio, eu tava em casa, sozinha, eu ainda não estava trabalhando. E eu resolvi entrar no quarto do meu filho pra mexer nas coisinhas dele, pra matar um pouco daquela saudade. E foi ali, eu mexendo nas coisas, que eu encontrei uma carta. Nessa carta, ele falou assim, ele me pediu desculpa, né, por fazer aquilo comigo. Só que ele falou que ele tinha que evitar eu casar com aquele monstro, porque aquele monstro abusava dele desde quando ele mudou, sabe, que ele começou a mudar. E ele ameaçava que se ele contasse, ele mataria eu e o meu filho. Nisso eu entrei em desespero. Eu sabia que estava próximo já do horário do meu namorado chegar. E ali a única coisa que me veio na minha cabeça foi liga pra polícia. Eu liguei pra polícia. Chegou 3 viaturas na minha casa. E passou mais ou menos uns 30 minutos, o meu namorado chegou. Só que eu acho que ele percebeu, né, a movimentação de polícia ali e simplesmente fugiu. Ele não chegou a entrar dentro de casa. Após 2 horas de busca, a polícia encontrou ele escondido na casa de um amigo. E sim, era tudo verdade. E hoje, faz 3 anos e 9 meses que isso aconteceu. Eu me culpo todos os dias. Eu queria, sim, ter a força que meu filho teve, sabe, pra conseguir acabar com tudo. Aquele monstro, ele segue preso, quando na realidade eu queria que ele fosse